Saudações, quarto ano, belezinha? Vamos iniciar agora o capítulo 11 do livro 4. Fluxos populacionais, também conhecido como migrações. Então, você já migrou? O que é migrar, tio? É você sair de um lugar e ir para o outro. Então, você pode, talvez seus pais tenham migrado, seus avós, se eles eram de outro país, vieram para o Brasil, ou de outro estado e vieram para o Rio de Janeiro, ou mesmo moravam em outra cidade e vieram morar em Magé, eles fizeram uma migração. Então é um tipo de fluxo populacional. Aí vocês já migraram? Olha que legal, aqui ó, você pode colocar sua fotinho 3x4 e fazer parte da pintura. Medo nas grandes navegações. Olha que interessante. Observe a imagem, lê o texto e escuta. Nessa imagem, nossa, tem um navio sendo engolido por um peixe gigante e vários monstros, né, marinhos aí no oceano. Vamos ver isso aí. Que monstros terríveis há nos oceanos? Será que ao sul do Equador, no caso onde nós moramos, tá, gente? Hemisfério Sul. As águas do mar fervem devido ao forte calor? Como os marinheiros podem livrar-se das belas e perigosas sereias que encantam os homens para aprisioná-los no fundo do mar? Os seres das terras distantes, com cabeça de cachorro e pés de cabra, devoram mesmo os humanos? Que rumos os navios devem, enfim, seguir para evitar os abismos do fim do mundo? Essas eram perguntas comuns entre os europeus do século XV. Muitos deles gostariam de viajar para longe, mas sabiam pouco a respeito do mundo, dos continentes e principalmente dos oceanos. Seus conhecimentos geográficos sobre o restante da Terra resumiam-se a informações imprecisas, misturadas a lendas e histórias religiosas. Por isso imaginavam perigos terríveis e monstros horripilantes espalhados pelas águas e terras desconhecidas. Grande parte dos habitantes da Europa conhecia apenas o lugar onde vivia. As viagens eram demoradas, caras e perigosas e os caminhos ruins. Ou seja, eles achavam que eles não conheciam, né, a América, Brasil, Estados Unidos, China, Japão, enfim, muitos lugares. Geralmente eles só conheciam onde eles moravam. E tinham muitas lendas que o mar tinha sereias, que o mar tinha monstros, tinham, né, monstros gigantes que engoliriam o barco e tal. Eles tinham muito medo. Número 1. Na sua opinião, os homens que embarcaram para realizar viagens no século XV eram muito corajosos? Por quê? E aí, na minha opinião, eram muito corajosos. E depois de toda essa história de monstro ainda viajavam, tinha que ter muita coragem mesmo. Além de monstros imaginários, que outros perigos você supõe que aqueles marinheiros tinham de enfrentar? Você tem medo de coisas reais? De coisas imaginárias? Das duas coisas? E aí, do que você tem medo? Motivos para as viagens. A turma da Eleva está tentando descobrir algo. Se havia tanto medo envolvido, por que os portugueses se arriscaram e dedicaram a fazer viagens pelo Oceano Atlântico? Onde buscaram forças para vencer o medo? Vocês já ouviram falar na lenda do Eldorado, a Terra do Ouro? Boa beca, só mesmo a sede de ouro para dar coragem. E desde quando se mata a sede do pão ouro? E você, já ouviu falar da lenda do Eldorado? Na sua opinião, a hipótese de Beca, que teve o apoio de Luquinha, pode ser verdadeira? Além do desejo de encontrar riquezas, como ouro e pedras preciosas, outras razões levaram os portugueses a organizar viagens pelo Oceano Atlântico. Eles queriam fazer comércio com as Índias, para ter acesso a produtos que naquela época eram muito caros, como o cravo, a canela, a noz moscada e a pimenta do reino, e lucrar com isso. Essas especiarias eram temperos utilizados para conservar a carne, além de torná-la mais saborosa, e também eram usadas como medicamentos. Outros produtos orientais de luxo eram desejados, como as sedas, as porcelanas,
os tapetes e os perfumes. Em 1498, os portugueses conseguiram chegar às Índias. Vasco da Gama foi o comandante da viagem que, contornando a África, chegou ao Oriente. Temos o mapinha aqui embaixo, olha. Saíram daqui de Portugal. Essa aqui é a África, contornaram o continente africano e chegaram aqui nas Índias. Uma viagem muito longa. Havia também outra motivação para a exploração do mar e de terras distantes. Os portugueses eram muito cristãos e desejavam converter os povos de outras partes do mundo à sua religião. Por essa razão, a Igreja Católica participou ativamente do processo de ocupação das terras conquistadas por Portugal. Então, sempre vinham padres jesuítas junto às embarcações para catequizar, para evangelizar os indígenas e os povos nativos das terras que conquistavam. Na época dos descobrimentos, os europeus buscavam no Oriente especiarias como o cravo, a canela, a noz moscada e a pimenta do reino. Ingredientes como esses foram trazidos para o Brasil e estão presentes em nossas receitas até hoje. Peça ajuda de um adulto que costuma cozinhar e realize atividades propostas. 1. Escreva o nome de um prato que você goste, no qual seja utilizada uma especiaria. Noz, pimenta do reino, enfim. Pode ser canela, cravo. 2. Na sua opinião, qual é a utilidade da especiaria na sua receita? É possível preparar o prato sem ela? 3. Pergunte ao adulto se as especiarias ainda hoje são produtos muito caros e anote a resposta no espaço abaixo. Aproveite para ver, manusear, cheirar e provar a especiaria utilizada em sua receita predileta. Escreva suas impressões abaixo. Então, você tem que verificar essas especiarias, né? Cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, enfim. Deixa eu pensar uma receita que eu utilizo isso. Pimenta do reino eu utilizo para fazer muitas coisas. Eu utilizo para frango, no feijão. Nossa, eu utilizo pimenta do reino em tantas... Acho que quase tudo que eu faço aqui em casa eu utilizo pimenta do reino. Noz moscada eu nunca provei. Cravo, geralmente coloco cravinho, canela na canjica doce, no angu doce. Algumas receitas. Mas e vocês? Utilizam em quê? Chegada dos portugueses. A viagem Vasco da Gama às Índias, em 1498, foi uma conquista comercial. Os navios retornaram abarrotados de especiarias que foram vendidas com elevado preço, trazendo muito lucro aos negociantes portugueses. Por isso, o rei de Portugal, Dom Manuel, encomendou um outro navegador, Pedro Álvares Cabral, uma expedição parecida em 1500. No entanto, havia uma diferença muito importante entre essas duas viagens. Analise o mapa a seguir, compare-o com o da viagem Vasco da Gama e descubra a diferença entre elas. Vasco da Gama, linha azul, chegou às Índias. Só que Pedro Álvares Cabral primeiro veio até o Brasil, descobriu o Brasil, depois foi buscar as especiarias. 1. Quais são as semelhanças entre as viagens de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral? Linha azul e linha vermelha acima. 2. Quais são as diferenças entre as viagens de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral? Então, primeiro, quais são as semelhanças? Segundo, quais são as diferenças? 3. Na sua opinião, por que a viagem de Pedro Álvares Cabral teve essa trajetória? O cara veio parar aqui no Brasil. Alguns historiadores dizem que ele parou aqui sem querer, que ele errou o caminho e chegou no Brasil. Outros dizem que não, que Cristóvão Colombo, né, nós já passamos por essa aula, motivado por Marco Polo, que viajou o mundo, ele já sabia informações sobre a América. Então, Pedro Álvares já tinha uma noção. Aí depende do que você prefere acreditar. Para alguns, Pedro Álvares já sabia sobre a América, para outros foi engano. Sem querer, ele bateu aqui achando que fosse as Índias. Errando o caminho. Depois de 40 dias navegando, marinheiros da esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral ouviram sons de aves marinhas.
eram gaivotas de plumagem negra e cabeça branca, que voavam entre os mastros e as velas do navio. Além disso, avistaram algas em tanta quantidade que pareciam tapetes flutuantes. Os marinheiros mais experientes sabiam que esses eram sinais da proximidade de terra e que, em breve, um dos tripulantes gritaria a frase mais esperada por todos: Terra à vista! Assim, no dia 22 de abril de 1500, foi avistado um monte em meio à exuberante floresta, no atual estado da Bahia. Ele foi batizado pelos portugueses de Monte Pascoal, já que era a época da Páscoa. Quando chegaram ao porto ali, à terra, os portugueses encontraram indígenas do grupo Tupiniquim. Iniciava-se o encontro entre duas culturas muito diferentes. Para alguns, era o encontro entre dois mundos. Número 4. Que reação você teria se estivesse a bordo de um dos navios e ouvisse terra à vista? Eu ia ficar feliz, né? 40 dias no mar, ver terra seria muito legal. 5. Observando o topo da imagem. Ó, que lindo, gente, a Bahia. Observando o topo da imagem, vamos lá. Observando a foto da página, explique por que este foi o monte avistado do mar. Ó, esse monte aqui, tá? Então, essa é a foto, hoje, obviamente. Esse é o Monte Pascoal. Por que ele foi avistado do mar? Porque ele é alto, então lá de longe eles começaram a ver o quê? O topo, até chegando mais próximo, verificar todo o resto. Quais eram as duas culturas muito diferentes que se encontraram? Essa é fácil, hein? Por que se pode falar o encontro entre dois mundos? Porque eles eram de lugares totalmente diferentes. Os portugueses brancos, com um monte de roupas, navios, armas, né? E os indígenas, né? De pele preta, melhor falar, pele vermelha, né? Pele vermelha, ou seja, morenos, cabelos escuros, olhos puxados, pelados, entre os animais, ou seja, muito diferentes. Eram como se fossem dois mundos. Acredite se quiser, há muito tempo, provavelmente quando seus avós eram estudantes, a explicação dada para o desvio de Cabral em relação ao seu objetivo final era que fortes ventos empurraram os 13 navios da sua expedição em direção à América. Assim, o descobrimento do Brasil teria sido por puro acaso. Atualmente, essa explicação não é mais desconsiderada, aceitável. Sabe-se que Portugal já realizava viagens de exploração décadas antes e que seus experientes navegadores já sabiam da existência dessas terras. Assim, Cabral veio intencionalmente com a missão de tomar posse do território em nome do rei de Portugal, mas provavelmente não foi o primeiro português a avistá-lo. Então não era o primeiro português a chegar aqui. Portugueses e indígenas. Sabemos que os portugueses se deslocaram para terras tão distantes porque estavam em busca de metais e pedras preciosas. O nosso ouro e prata que eles levaram, tá? Que eles levaram para Portugal. Até hoje, muitas igrejas de Portugal são feitas com o nosso ouro. Eles também desejavam ampliar seu comércio e catequizar pessoas segundo as ideias do cristianismo. Contudo, o território que depois seria chamado de Brasil, os indígenas não conheciam o ouro, e ainda demoraria quase 200 anos para que os portugueses o encontrassem. Então, o que fizeram os portugueses? Eles escolheram uma árvore denominada pau-brasil para explorar, fazer comércio e obter lucro com ela. O litoral brasileiro era repleto de pau-brasil, uma árvore frondosa, ou seja, uma árvore grande, com muitas folhas, com folhas de tom verde acinzentado, quase metálico, e belas flores amarelas. Os indígenas a chamaram de Ibirapitanga. Então, Ibirapitanga, ou pau vermelho. De seu tronco extraíam corante para tingir as penas de seus enfeites e com sua madeira faziam arcos e flechas. Os portugueses fizeram então um acordo com os indígenas. Estes derrubavam as árvores, retiravam as folhas, cortavam os galhos e dividiam o tronco em pedaços menores para
transportá-lo até os navios portugueses, ancorados no litoral. Em troca de todo esse trabalho, os indígenas recebiam facas, machados e pás de ferro, tecidos, espelhos e outros objetos que eles consideravam atraentes. A troca de trabalho por mercadorias era chamada de escambo. Número 1. Preencha, preencham a tabela a seguir, indicando o uso e os objetos que os indígenas e os portugueses davam ao pau-brasil. Então, vamos lá. Vamos preencher a tabela aí abaixo e indicar o uso e os objetos. Não, qual é o objeto? Qual o uso dele para os indígenas e para os portugueses? 2. Na descrição do funcionamento do escambo entre portugueses e indígenas, vocês consideram que o relacionamento entre eles começou de forma amigável? Justifique sua resposta. Será que começou de boa, super amigável, super relax, super suave ou não? Ou houve algum tipo de conflito? A educação cristã. Os portugueses que se deslocaram para cá nos primeiros tempos tinham de ser aventureiros e ambiciosos, pois estavam interessados em fazer negócios e lucrar com a exploração do pau-brasil, mesmo que isso envolvesse muitos riscos e dificuldades. Porém, além daqueles que desejavam enriquecer, também havia os interessados em converter os indígenas ao cristianismo e garantir a fidelidade à Igreja Católica por parte dos portugueses que vieram viver aqui. Os padres jesuítas criaram escolas para as crianças indígenas e também para os filhos dos portugueses. Sabemos que os indígenas tinham um próprio conjunto de crenças e mitos, mas a igreja enviou padres jesuítas para fazer o trabalho de conversão. Tratava-se não apenas de fazer os indígenas acreditarem em outra religião, mas de modificar seus hábitos, como o de andar nus, pois agora deveriam viver segundo os costumes europeus. Então os europeus vieram e tentaram mudar toda a cultura indígena, o que eu acho bem errado. Eles viviam aqui e tinham uma cultura aqui. Os portugueses viviam lá, tinham uma cultura lá. Então os portugueses, no mínimo, tinham que respeitar que eles já tinham uma cultura, independente deles ou não. Não existe cultura inferior. Eles eram diferentes. E os portugueses não respeitaram isso. Os indígenas que não aceitassem se tornar católicos e súditos do rei português, na lógica dos colonizadores, poderiam ser escravizados. Isso aconteceu com milhares de indígenas nas primeiras décadas dos portugueses no Brasil. No entanto, os jesuítas passaram a criticar a escravização dos indígenas, convencendo seu rei de Portugal a tornar a prática proibida. Já que a igreja precisava de fiéis católicos, que tinha perdido muitos fiéis na Reforma Protestante, porque lá para 1500, 1600, existia somente a Igreja Católica. Depois disso, passou a ter a Igreja Evangélica, com Lutero, Calvino, com os homens que discordavam do catolicismo e criaram suas próprias igrejas. Então, as igrejas evangélicas hoje, na verdade, elas saíram da Igreja Católica há muitos séculos atrás. Então, a igreja tinha perdido muitos fiéis para as igrejas evangélicas. Então, precisava de fiéis. Por isso, catequizar os indígenas era tão importante para eles. Contudo, não se respeitava a cultura indígena, o que é, novamente falando, muito errado. Número 1. Em sua opinião, por que a ação dos padres jesuítas deu-se principalmente pela educação das crianças? Porque é muito mais fácil você colocar na cabeça de uma criança uma nova cultura do que você fazer um adulto acreditar, já que ele está tão acostumado com a dele. Crianças são como se fossem papéis em branco. 2. Por que os portugueses impuseram sua religião aos indígenas e não o contrário? Porque os portugueses tinham armas e se achavam a cultura superior, se achavam, uma raça superior. 3. Você acha que os indígenas também ensinaram alguma coisa para os portugueses? Sim. Não somente a extração, mas muito da cultura nossa vem da cultura indígena. Caça, pesca, a colheita, sabe? Alguns hábitos, enfim.
Então é isso, vamos ficar por aqui na página 234, tá? Lembrando que a educação, a igreja foi muito presente na colonização e até hoje a educação religiosa, né, os valores estão muito ligados e que eu não estou criticando isso. A minha crítica em relação a não respeitar, na época, claro que na época era visto assim, o português como uma raça superior. Contudo, ainda hoje existe o racismo que inclui negros e indígenas entre os povos e os indígenas não são inferiores, têm apenas uma cultura e hábitos diferentes, né, dos hábitos europeus e até mesmo nossos hábitos enquanto magentes inseridos no contexto carioca. É isso, meus queridos. Beijo, beijo.